Ok. Então, vamos iniciar a gravação. Ok. Ok? Então, gente, esse meio eletrônico é importante nessa época, como todos vocês sabem. Para nós é um pouco difícil, né, não ter esse contato direto, né, esse contato presente. É muito complicado para todos nós. Mas, devido às circunstâncias, nós estamos fazendo o que podemos, né? Então, a aula de hoje refere-se à unidade 2, seção 2.1, Direito Romano. É uma matéria bastante importante pela tradição. O nosso direito tem uma influência enorme do direito romano, por isso a importância. Infelizmente, nós não temos mais a disciplina direito romano nas faculdades, infelizmente. É histórico, sem dúvida nenhuma, faz parte da nossa história, a história do direito. Mas a história é muito importante também para que nós possamos entender e compreender melhor as origens do direito, porquê do direito e porquê, sobretudo, do nosso direito. Porque vocês sabem que o nosso direito teve início com as ordenações portuguesas, no Brasil colônia. Vocês sabem muito bem disto. E as ordenações já tinham uma influência enorme do direito romano. Na verdade, do direito romano germânico. Por quê? Porque Roma foi invadida, quando houve a queda do Império Romano, pelos germânicos, pelos povos germânicos, denominados bárbaros. E os bárbaros também absorveram o direito romano. Então, nós ficamos nesse sistema, direito romano germânico. E nós temos uma influência enorme, até hoje, até nos dias de hoje, deste direito. Daí a importância de termos uma disciplina específica do direito romano, mas, infelizmente, cortaram esta disciplina e nós temos agora a disciplina História, né? Fundamentos históricos do direito. Aí nós incluímos também o direito romano, em linhas gerais. Não vamos nos aprofundar no direito romano, por não ser uma disciplina específica, mas faz parte do conteúdo programático, como vocês sabem, do conteúdo programático do direito. Então, o que vocês têm para início de estudo é o livro único. É o livro único que tem justamente todo o conteúdo do plano de ensino. Então, na seção 1, nós iniciamos da história de Roma e sua fundação. Mas antes de nós adentrarmos propriamente na matéria, eu gostaria de lembrar a vocês que nós temos um trabalho, né? Vocês bem sabem que nós temos um trabalho. Temos os grupos, né? Estamos, se eu não me engano, são 3 grupos, ou 4 grupos, né? Com os temas específicos. Vocês devem estar investigando, pesquisando, para que vocês possam futuramente, em um futuro breve, creio, apresentar e entregar esse trabalho. Estava marcado esse trabalho para o dia 9
deste mês de abril. Mas, infelizmente, nós não vamos poder nos encontrar. Mas, quando nós voltarmos às aulas presenciais, nós vamos fazer, além da entrega, a apresentação também desse trabalho. Muito bem. Esse é um ponto que eu gostaria de firmar para vocês, né, sobre o trabalho que nós já esquematizamos, né, já programamos. Sobre o direito romano, nós temos diversas obras no direito romano, e muito boas obras. Por exemplo, nós temos aqui o Cretella Júnior, eu vou até mostrar para vocês o Cretella Júnior. O Cretella Júnior tem um curso de direito romano, né? Tem um curso de direito romano. E é um curso muito bom. Para mim, um curso quase que completo. Deixa eu ver aqui se dá para colocar a tela inteira, viu? Deixa eu ver aqui. Não sei se aqui... Eu gostaria de colocar a tela inteira, mas eu não sei como eu coloco essa tela inteira. Mas vocês estão me visualizando na tela inteira, ou não? Estão me visualizando na tela inteira? Eu sim, professor. Será que todos estão? Professor, Todos estão? no meu não está dando para visualizar bem aí, professor. Sim? Está dando para visualizar bem. Tá dando para visualizar bem, mas não a tela inteira. O meu não está a tela inteira. O celular, eu acho que talvez quem consiga até estar em computador. Ah, sim, pode ser, pode ser. Mas tudo bem. Visualizando e ouvindo, tudo bem. Não tem problema. O importante é ouvir também, né? Visualizar pode ser em parte e ouvir também, né? Porque o propósito também dessas aulas, na verdade, o propósito não é só o conteúdo, que o conteúdo você poderia mandar por áudio, né? Mas o propósito maior é esse encontro, essa proximidade, que nós perdemos um pouco, né? Nós perdemos um pouco essa presença, né? Essa comunicação presencial, né? Então, o grande propósito é estarmos mais próximos, né? Não como antes, logicamente, mas estarmos mais próximos virtualmente, né? Como eu estava dizendo, nós temos várias obras, né? Uma das grandes obras, além do livro único, uma das grandes obras é do Cretella Júnior, José Cretella Júnior, curso de Direito Romano, né? Aqueles que se interessarem, é importante ter esta obra, se for possível, compondo a biblioteca de vocês, né? É muito importante. Eu estou aqui na minha pequena biblioteca, né? Vocês não estão visualizando os livros, agora são poucos livros, porque eu desfiz quase 1000 volumes, né? De livros aí que não, para mim, já não serviam mais. Então, a biblioteca ficou menor. Mas assim mesmo deve ter aproximadamente esse número, né? Que sobreviventes, né? São sobreviventes. Então, estou na minha salinha aqui, que é a minha pequena biblioteca, onde eu escrevo, pesquiso. E tem uma outra salinha atrás, né? Que é meu escritório. Também uma salinha com escritório, onde também eu tenho um computador fixo
e desenvolvo a minha tese, né? Mas eu preferi aqui porque nós estamos aqui com o notebook, né? E a mesa aqui é redonda e cabe algumas coisas mais, porque lá praticamente a mesa está lotada, né? Lotada de livros. Então, continuando, eu falei da obra do Cretella Júnior, né? Tem uma outra obra também importante, no livro único, também menciona a História Resumida do Direito. História Resumida do Direito, né? Essa História Resumida do Direito é do Ralph Lopes Pinheiro. Esse livro aqui é a segunda edição. Esse livro aqui é bastante antigo, né? E nós temos aqui os fragmentos da Lei das 12 Tábuas, né? É bastante interessante, que depois eu vou ler para vocês. E eu fiz também alguns textos numa revista que nós tínhamos na outra faculdade. Eu tenho alguns textos também que eu escrevi sobre direito romano. Tem aqui no volume 1, né, dessa revista. Essa revista não existe mais, né? Se tiver, está por aí, em algum lugar. Sobre introdução ao direito romano. Eu escrevi aqui sobre introdução ao direito romano, que tem bastante informações também relacionadas com o que está aqui, na seção 1, 2, 3, 4, sobre o direito romano, na unidade 2. Eu posso também ler alguma coisa, né, relacionada com a nossa matéria, né? Então, inicialmente, sobre a história de Roma e sua fundação. Eu posso ler alguns textos sobre a história, mas aqui no livro único, temos aqui a data da criação de Roma. No livro único está a data de 754 a.C. 754 a.C. Nos livros, tá? Por exemplo, o livro do Cretella Júnior, consta ano de 753 a.C. Mas, quanto a um ano a mais, um ano a menos, não há problema nenhum. Porque a história de Roma, o direito romano, a história do direito em Roma, é uma história que se tem fragmentos, né? Fragmentos do direito romano. Tanto é que o imperador Justiniano, ele compilou textos esparsos do direito romano e compôs o Corpus Iuris Civilis, que é justamente um tipo de código, né? Mas com vários textos e com vários códigos também. Na aula passada, eu passei para vocês alguma coisa referente ao Corpus Iuris Civilis, de Justiniano, por áudio. Vocês devem ter ouvido. Então, esse Corpus Iuris Civilis, praticamente, é o grande código com Justiniano, que compilou, é o grande código do direito romano, que nós conhecemos até os dias de hoje, e que influenciou todo o Ocidente.
Então, tanto faz a data da criação de Roma em 754, 753, tanto faz. Não há, quanto a isso, não há grandes conflitos, né, ou questões que se relacionam com o direito romano. Os romanos foram muito dedicados ao estudo jurídico. Quanto a isso, não resta dúvida. E com a invasão dos povos germânicos e a queda do Império Romano, do Ocidente, criou-se o sistema romano-germânico, que moldurou todo o pensamento ocidental. Né? Então, essa queda do Império Romano do Ocidente não significa que o Império Romano acabou. Acabou no Ocidente. Mas o Império Romano continuou no Oriente. Portanto, podemos dizer até que houve uma metade do Império Romano para o Oriente. A outra metade, né, houve uma queda e a outra metade praticamente foi eliminada, né, com os bárbaros, com os povos germânicos. Então, como eu já disse também, né, não vou repetir novamente, hoje não temos mais o estudo do direito romano, mas temos, né, esses elementos que nós podemos dizer na disciplina dos fundamentos históricos do direito. Mas é importante que o aluno de direito conheça, pelo menos, noções desse direito. Tem um outro livro também interessante, mas eu estou colocando apenas esse do Cretella, mas esse daqui do Thomas Mark, mas existem outros, né? Do Moreira Alves também, e outros autores. Esse é o curso elementar de Direito Romano, curso elementar de Direito Romano, do Thomas Mark, né? Também é um romanista, né? Bastante interessante para quem realmente deseja conhecer o direito romano, né? Para quem se interessa pelo direito romano. Então, você tem aqui também uma introdução histórica, né? Certo? Na introdução histórica, por exemplo, ele está dizendo, né? Ele não diz exatamente o ano, né, da fundação de Roma, mas ele diz que a sua fundação foi por volta do século VIII a.C., né? Mas não diz exatamente Professor, a data. Pois não, pode falar. Uma pergunta, esse direito romano, se a gente fosse assim pensar em renovação, a gente poderia dizer que o direito civil hoje é o direito romano, ou seja, ou o direito romano ele se distribui dentro de outros conceitos de direito? Exatamente, uma boa pergunta, uma boa pergunta. Então, o direito romano ele não está praticamente extinto, né, em seus elementos. O direito romano ele existe ainda, né, como história, mas também como projeção, como reflexo aos outros ordenamentos jurídicos. Então, se você pegar o direito civil, né, não é só o direito civil, não, mas vamos pensar só em termos de direito civil, porque existe também a questão processual, né, a questão penal. Por exemplo, nós vamos ver mais tarde, vamos ver a Lei das 12 Tábuas, né, que é histórica também, da época, para você ver que vários preceitos, apesar de serem fragmentos, mas mostram vários preceitos
né, que estão íncitos, né, estão implícitos no direito penal atual. Então, no direito civil nem se fala. Nós temos aí vários institutos, propriamente, né? Por exemplo, nós temos a questão da adoção, temos a questão especialmente no direito de família, né? Eu vou até citar alguma coisa aqui para vocês. Vamos ver aqui a questão do status familiar, que fala justamente desse direito, né, que está implícito aqui no nosso Código Civil, né? Então, por exemplo, é que nós modernizamos também, né? Modernizamos bastante o direito civil, o Código Civil, né? De 1916 para 2002. Então, nós fizemos aí uma modernização, né? Você se lembra bem que antes de 2002, nós tínhamos a expressão pátrio poder. Esse pátrio poder vem do direito romano. Pátrio poder significa, dentro da família, que o homem era o cabeça do casal e ele que decidia por todos. Isso vem do direito romano, totalmente do direito romano. Só que em 2002, né, com as concepções mais modernas, com a cultura que se desenvolveu, nós temos hoje um poder familiar, né, que tanto o homem como a mulher, neste caso, né, em relação ao lar, em relação às decisões, né, do lar, as relações filiais, né, as relações de filiação, de tanto o homem como a mulher, são iguais perante a lei. Isto é, os dois devem concordar, né, porque os dois têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, houve uma modernização, mas tudo decorreu do Instituto do Direito Romano. Então, esse é um caso específico, né, do pátrio poder, né? É um caso bastante específico. Existem outros, o usucapião, por exemplo, né, vem do direito romano, né? Adoção vem do direito romano. Até um dos artigos que eu também escrevi, né, sobre a esponsália, né, não sei se vocês já ouviram falar em esponsália, né? Esponsália tem nos textos doutrinários, você não tem no Código Civil propriamente, né? Mas existe esta figura. Você já ouviu falar em promessa de casamento e o rompimento de um noivado, né? Esponsália, que vem do direito romano, ainda essa expressão é bastante usada, é a promessa de casamento, né? Então, eu escrevi aqui nessa revista, né, um artigo sobre isso, sobre a esponsália. Por exemplo, só para vocês, né, se informarem, o termo esponsais vem de esponsália, do verbo espondeu, e quer dizer prometo, do direito romano. Em decorrência de promessa que o sponsor, que é o promitente, é o chamado esposo, né, fazia a esponsa, prometida, esposa. Então, era uma promessa que se fazia, né, e era um ato solene,
um ato expresso, solene, e que gerava efeitos jurídicos, tendo em vista a multa que deveria ser paga pelo arrependido que rompeu o compromisso. Então, nós temos aí, hoje ainda, né, se, por exemplo, você prometeu o casamento para sua noiva, né, ou a sua noiva prometeu o casamento para o seu noivo, e não cumprir no sentido voluntário, né, no sentido de que você não cumpriu sem qualquer razão. Simplesmente desapareceu. Especialmente quando a noiva, o noivo, estava na porta da igreja. Neste caso, cabe reparação. Então, existe uma ação aí, né, de reparação de dano. Portanto, o direito romano ele está, né, de maneira mais moderna, logicamente, de maneira bem mais moderna, ele está aqui, ainda na atualidade. Né? Respondi? Se tiverem perguntas, podem perguntar, viu, gente? Fiquem à vontade. Porque a nossa aula não é, na verdade, uma aula estática, como sempre, né? Quer dizer, o importante é que a aula seja mais dinâmica, com participação dos alunos. Eu prefiro dessa forma. Tem alguma pergunta a mais? Entendeu essa parte? Entendeu ou não? Está difícil o retorno aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu entendi, professor. Pode seguir. Ah, entendeu? Super tranquilo. Ótimo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Então, vários artigos. Professor, pode seguir. Oi. Fala. Pode seguir, professor, tá certo. Ah, sim, tudo bem. Tudo bom. Então, eu tenho vários artigos aqui que relacionam-se com o direito romano, né? Então, por exemplo, o direito das pessoas, o ius personarum no direito romano, né? É outro, na verdade, é outro instituto que está presente, né? O direito da personalidade, né? Está presente no nosso direito, tá? Escrevi um outro, ius obligationum, direito das obrigações. Também temos, né, no Código Civil, o direito às obrigações, que vem do direito romano, ius obligationum. Escrevi também um texto sobre isto, né, sobre esse instituto jurídico, né? E essa introdução, né, que eu falei, introdução ao direito romano, né, também, que tem a ver mais com a história de Roma e sua fundação, né? O que nós falamos aqui sobre as fases, né, do direito romano, que tem a fase da realeza, né? Tem a fase da república, tem a fase do alto império, o principado, e a fase do baixo império, ou dominato, né? Então, aqui, no livro único, vocês vão ver que são elementos, né, históricos, tá? São elementos históricos do direito romano. E eu sempre digo para vocês, né, volto a dizer, que a par, né, da leitura que vocês fazem, da matéria, né, do conteúdo,
programático, especialmente do livro único, vocês devem também fazer pesquisa. Tá? Vocês devem ler também textos que vocês vão encontrar, não só em livros físicos, vocês vão encontrar também em outros livros, né, livros digitais, por exemplo, em textos digitais, e hoje está muito fácil, né, vocês acessarem esses livros digitais em PDF, e também textos, né? Eu, por exemplo, pesquiso muito, né? No desenvolvimento da minha tese, além dos livros físicos, né, que são muitos, também eu pesquiso, né, pelo Google, textos doutrinários, né, textos em PDF. Tá? Eu procuro bastante, porque o nosso estudo, o estudo de direito, é um estudo de pesquisa. Eu preciso estar sempre pesquisando. Eu disse a vocês várias vezes, vocês já sabem, que nós devemos sempre ter em mente que nós precisamos assimilar cada vez mais a legislação, além da legislação, a doutrina, né, que é a interpretação de todos esses institutos jurídicos, e a jurisprudência, que é também muito importante, porque são julgados dos casos concretos que aparecem. Então, nós não devemos nunca deixar, né, de pesquisar esses pilares do direito. Sempre pesquisando, sempre. Porque nós precisamos cada vez mais assimilar o direito, estar sempre nos atualizando também, né? Então, sobre a questão da realeza. A realeza, de acordo com o que está aqui, a realeza, o período da realeza, vai da fundação, agora sim, aqui está 753 a.C., até 510 a.C., né? Esse é o período da realeza. O período da república vai desta data de 510 até 27 a.C. Então, em 27 a.C., significa que logo, né, logo depois, Cristo aparece. Né? O Alto Império Principado vai de 27 a.C. a 284 depois de Cristo. E o Baixo Império, de 284 depois de Cristo até 565 depois de Cristo, quando realmente houve o domínio, né, as conquistas dos povos bárbaros. Então, sobre a questão sobre a realeza, né, sobre a realeza, eu posso aqui, nós não temos muitos dados, né, sobre a realeza, nessa sessão. Na seção 2.2 é que vocês vão encontrar dados mais específicos desses períodos, né, ou dessas fases do direito romano. Mas eu posso adiantar aqui em relação ao meu texto. Né? Então, por exemplo, eu posso adiantar para vocês, né, o período ou a fase da realeza. Então, no período histórico da realeza, eu escrevo isso, Roma foi governada pelos reis, por isso realeza. As fontes do direito romano, nesse período, são o costume é
vocês sabem que, em primeiro lugar, antes da lei expressa, vieram os costumes. Os costumes é que propiciaram posteriormente, que foram regulados posteriormente e viraram lei, né? Lei expressa, que nós chamamos também de lei positiva, né? A primeira fonte foi o costume. A primeira fonte foi o costume. É que se denomina, né, romanicamente, consuetudo. Consuetudo, quer dizer costume. É o uso repetido de uma norma de direito tradicional não expressa solenemente pelo Poder Legislativo. Então, não é uma norma positiva, né? Uma norma positiva é a lei expressa, né? É aquela lei que é expressa solenemente pelo Poder Legislativo. No dizer de Ulpiano foi um jurista muito importante em Roma, o costume é o consentimento tácito do povo, envelhecido por longo hábito. Interessante essa posição do Ulpiano, né? E essa posição do Ulpiano não mudou. Para você ver que os pensadores da antiguidade, não só com o Ulpiano, outros grandes, Aristóteles, Sócrates e etc. e tal, né? Hoje, ainda esses pensamentos existem. E o Ulpiano, o costume é o consentimento tácito do povo até hoje. Envelhecido, quer dizer, né? Repetido constantemente por um certo tempo, né? Por longo hábito de estar sempre exercendo essa norma costumeira. Então, se torna verdadeiramente um costume que é assimilado pelo povo, né? Pela população, assimilado e praticado, né? A força do costume origina-se do acordo geral, tácito, de toda a coletividade. É o denominado ius non scriptum, isso em latim, né? É um direito não escrito. Ius non scriptum, direito não escrito. É o direito costumeiro, também denominado consuetudinário. Por outro lado, a lei já é solene. Nós estamos falando já da lei, da norma positiva. A lei resulta da declaração solene do poder competente, proveniente do acordo geral dos cidadãos. O rei, nessa época da realeza, faz a proposta da lex, que é a lei, ao povo, que se encontra reunido em comícios curiatos ou centuriatos, que aceita ou a rejeita. Quer dizer, até hoje nós temos a denominação, né, de comício, não é? Comício é justamente aqueles discursos, né? Debates e discursos, né, com a população, não é? Junto à população, que aceita ou a rejeita. A aceitação da iniciativa real torna a lei obrigatória, após ratificada pelo Senado. Para você ver que existem, logicamente, grandes diferenças
Mas você pode ver que esses elementos da antiguidade são elementos que hoje não são tão desconhecidos. Então, você tem a aceitação da iniciativa real, como se fosse do presidente, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Torna a lei obrigatória, porque ele sanciona, né? Sanciona aquela lei que vem do legislativo, né? E é ratificada pelo Senado, né? Hoje nós temos duas casas. Nós temos o Senado e o Legislativo, né? Os parlamentares. Ou melhor, o Legislativo compõe-se, né, do Senado e dos deputados. Né? Portanto, esses elementos, né, da antiguidade, hoje, né, não são tão desconhecidos. Na realeza, as leis não tinham sentido geral, mas particular. A gente tem uma diferença grande, porque as nossas leis hoje, elas têm um sentido geral, são regras gerais, para reger certos casos, como, por exemplo, o nascimento de uma lei para regular a questão da herança. Olha só, herança, hein, gente? Hoje nós temos, na verdade, vem lá do direito romano, questão da herança, que o pater, né, não queria deixar para os herdeiros, mas para terceiros. Isso já não, hoje já não é tão comum, né? Mas hoje, se nós formos pensar em termos de herança, né, em testamento, a pessoa, o pai, né, a mãe, né, em testamento, ele vai poder deixar também para terceiros parte da sua herança, da sua futura herança, né? Parte do seu patrimônio. Certo? Então, se vocês forem estudar o direito romano, né, além do livro único, o livro único é básico, né, que vocês têm que aprender, tá? É base. Mas nós conclamamos também os alunos para se aprofundar na matéria, né, que é bastante importante. Aprofundar na matéria. Tá? Então, vai depender muito do aluno também, de pesquisar, de ir atrás. Essa é a diferença. Essa é a diferença hoje e vai ser a diferença amanhã, para todos. Aqueles que não se aprofundam, não pesquisam, né, não vão ter tanto conhecimento, né, como aquele que vai fazer isso, que vai realmente se dedicar. E essa dedicação tem que ser logo, tem que ser a partir de agora. Não esperar a formatura, né, para depois pensar em se aprofundar. Muito bem. Essa é a fase da realeza, que nós comentamos aqui em parte. Né? Agora, aqui no livro único, fala também, né, das classes sociais. Tá? Então, fala das classes sociais, certo? Até coloquei aqui alguma coisa sobre as classes sociais. Está na página 70, né, do livro único, sobre a divisão das classes sociais. Então, quais são as classes sociais, de acordo com o livro único? Haviam, então, os patrícios, né, uma classe, que era a classe dos patrícios,
a classe dos clientes e a classe dos plebeus, né? Então, havia aí a classe dos patrícios, clientes e plebeus. Os patrícios, eles eram aqueles privilegiados, aqueles aristocratas, né? Era a classe mais privilegiada, né? Eram também, pela história, os descendentes dos primeiros fundadores de Roma. Por sua vez, os clientes, né, de acordo aqui com a página 70, os clientes, eles eram estrangeiros e refugiados. E eram, na verdade, também os subalternos que eram associados ao patrono, que era um patrício. Esse patrono era um benfeitor, é um tipo de benfeitor, né? Então, eles se associavam para ter, inclusive, mais privilégios, né, socialmente. E os plebeus, que era a multidão, era a maioria, né, podemos dizer o povo, né, a grande maioria, era de classe inferior. Faziam artesanatos também, trabalhos agrícolas, e eram também ameaçados por dívidas, né? Ameaçados por escravidão, porque o credor, na época, ele poderia escravizar o seu devedor. Então, acontecia também essa questão da escravatura por aqueles que deviam e que não pagavam. E os escravos em Roma, eles também eram os povos conquistados, né? Além da escravidão por dívida, também os povos conquistados. Então, nós podemos aqui também, né, o que diz aqui a página 70 do livro único, fala que os patrícios gozavam de todos os privilégios e direitos. Por exemplo, o direito ao voto nos comícios, o exercício de cargos públicos, de ocupar terras conquistadas, contrair casamento, dentre outros privilégios, né? Mas é importante frisar também, possuíam deveres como de pagar impostos e prestar serviço militar. Inclusive, foi dentre os patrícios que os magistrados escolhiam o corpo do Senado, que na época foi a instituição responsável por controlar as finanças, administrar as províncias, negociar com povos estrangeiros, como se fossem embaixadores, né? Como se tivessem esse privilégio, né? Nas relações exteriores. Ratificar as leis votadas pelas assembleias do povo e outras atribuições que serão estudadas a seguir, né, nas outras sessões. Por sua vez, nós temos os clientes, que já falamos, que serviam aos patrícios, inclusive acompanhando-os à guerra. Já os plebeus
sequer faziam parte do corpo de cidadãos romanos. Não podiam se casar com os patrícios. Aí havia aquela divisão de classes, né? Hoje não está tão diferente, mas existe ainda a possibilidade, né, dos plebeus casarem com os patrícios hoje, né? Isso pode até acontecer. Embora fossem habitantes da cidade, não participavam de sua organização política. Quer dizer, o povo, aqui em tempos remotos, também no Brasil, o povo não participava, eram só os ricos, né? Os cônsules, aplicadores das leis, eram muito severos quando estas deviam ser aplicadas a um plebeu. O plebeu, o povo sempre, né? Mudou muito nos dias de hoje, mas ainda nós temos essas diferenças, preconceitos, né? Isso existe ainda, todo mundo sabe, né? Que existe ainda preconceitos, né? Isso bastante em relação ao pobre, né? Isso existe bastante. Mas, infelizmente, hoje existe até esses preconceitos, até em relação aos pobres com os pobres. Isso que é lamentável, né? Existe essa ainda relação que nós não gostamos, inclusive, nem de falar, né? Ô, Quanto aos professor, plebeus... Oi, pode falar. então, professor, mas a divisão desses povos aí eram dadas mais em relação à classe social ou assim, em relação a estadia onde eles moravam, que era povos, eu acho que diferentes, né? Aí não sei, eu me pintou essa dúvida se era mais pela classe social ou pela região onde eles habitavam. Boa pergunta. Interessante a sua pergunta, porque o que nós vemos hoje, né? Geralmente, o que nós vemos hoje, já existe um preconceito, né? Já existe um preconceito, né, a priori, do rico em relação ao pobre, né? Isso é cultural, né? Existe gente boa, existem as pessoas do bem, mas existem as pessoas do mal também, que todos nós sabemos. Mas acontece isso. Aqueles que têm muito dinheiro, está numa classe privilegiada em termos financeiros, porque existe também a classe privilegiada intelectual, que é outra coisa. Mas nós estamos falando mais dos privilégios mesmo, né? Financeiros, de posição, de cargo, né? A priori, essa camada da população, essa classe, né, a priori, já, de certo modo, que não são do bem, de certo modo, já rejeitam, né, essas pessoas. Não só pelo fato de não ter recursos financeiros, mas geralmente quem não tem recursos financeiros também não moram tão bem, né? Estão morando também numa região mais periférica no sentido, né, no sentido de não ter melhores condições de moradia, por exemplo, né? Então, isso acontece também. Mas esse fator, né, a questão aqui dos plebeus. Os plebeus, eles realmente, eles não tinham moradia, né, nas cidades, chamadas cidades, em que os patrícios moravam.
Então, o fato, né, dessa divisão, quer dizer, tanto de classes como de preferência, né, de moradia, isso tudo, né, gerava, sem dúvida nenhuma, essa divisão. Né? Então, a divisão já existia estruturalmente na sociedade. E hoje é um pouco diferente, mas não tanto. Né? Ainda estruturalmente, na nossa sociedade, nós falamos ainda em classes sociais. Nós não falamos em classes econômico-sociais, não falamos em classes, em privilégios, falamos também. Então, nós falamos em classes ainda hoje, né? Infelizmente. Não deveríamos falar em classes mais. Nós deveríamos falar em seres humanos, né? Não mais em classes sociais. E quando você fala em classe, você está justamente dividindo, né? Dividindo classe econômico-social mais abastada, classe econômico-social menos abastada, classe econômico-social miserável. Né? Hoje nós temos ainda, nós falamos ainda, comentamos ainda, nós temos a classe, que é elite, né? Falamos assim, elite. Nós temos a classe média, até falamos em classe média alta, né? Em classe média, média baixa, e falamos em classe, né, praticamente da pobreza, classe economicamente e socialmente, né, menos abastada, né, com poucos recursos. Para não falar da classe miserável, né, que é pior ainda, que anda aí pelas ruas, né, que não tem condições nenhuma, de assistência nenhuma. Né? Então, ainda, apesar de nós termos uma evolução muito grande, né, desde lá da antiguidade até hoje, porque a história está mostrando isso, né, que há cada vez mais um desenvolvimento, mesmo na mentalidade, né, das pessoas, mesmo assim, ainda permanece, né, essa divisão de classes. Né? Essa divisão de classes ainda permanece. Infelizmente. Mas nós que estamos hoje aqui, e vocês mais novos, né, que estão aí, e que estarão todos juntos, né, na sociedade, como membros da sociedade, vocês terão essa grande incumbência, né, de melhorar e desenvolver, fazer desenvolver a sociedade, né, como um todo. E o âmbito jurídico é um grande campo, né, para que se melhore, né, a própria sociedade e as relações sociais. Então, vai depender muito das pessoas que estão aqui hoje, né, e das pessoas que estão chegando aí também. Né? Se falava muito que as pessoas jovens, né, eram jovens que eram o futuro. Né? Os jovens eram o futuro. Os jovens eram justamente os homens, né, do amanhã, que iam justamente melhorar a sociedade. E que não é o que nós pretendemos, o que todos nós pretendemos. Né? A resposta está adequada? Faltou alguma coisa? Tá sim, professor. A resposta deu um entendimento melhor aí do assunto, sim. Entendeu? Muito bem. Entendi. Muito bem. Parabéns pelas perguntas. Hein? Então, nós
Agora, o conceito, né, é importante saber do conceito do direito romano. Aqui no livro único, nós temos aqui um conceito que diz que o direito romano é um conjunto de regras jurídicas que regularam a sociedade romana, desde a sua fundação até o seu declínio, em meados de 565 depois de Cristo, já na era cristã, quando morreu o imperador Justiniano, responsável por toda a compilação das normas jurídicas até então existentes. Quer dizer, as normas jurídicas até então existentes, né? Porque muitas normas jurídicas se perderam, muitos textos jurídicos se perderam, especialmente quando houve a queda do Império Romano, na invasão dos bárbaros, né, dos povos germânicos, a Roma. Então, queimaram bibliotecas, né? Aconteceu de tudo, como acontece nas guerras, né? E muitos textos jurídicos se perderam. Então, Justiniano, esse foi um grande imperador, né? Justiniano, ele conseguiu juntar muitos textos jurídicos que formaram o tal de Corpus Iuris Civilis, né? Com vários livros. Então, esse imperador Justiniano foi um grande imperador, voltado justamente para essa compilação das normas jurídicas até então existentes, né? Então, as compilações de Justiniano geraram um conjunto de obras extremamente importantes para o nosso mundo, para o mundo ocidental, que, ao final das compilações, formaram todo o corpo da legislação romana, né? Então, vocês veem que o Justiniano foi grande, né? Se não fosse o Justiniano, textos jurídicos estariam espalhados por aí, ou talvez nem existissem, né, do direito romano. Muito bem. É interessante também que a autora deste livro, né, que são vários autores, né, Elaine Carina Jankovic, Rodolfo Xavier Siciliato e Bernardo Teixeira Lima Fernandes, né? Então, você vê aqui um entendimento de Rousseau, que eles colocam aqui, que Rousseau já afirmava, olha que interessante, não possuímos qualquer documento bastante legítimo dos primeiros tempos de Roma, havendo mesmo muitos indícios de que a maioria das coisas que se dizem a tal propósito não passe de fábulas e, em geral, a parte mais instrutiva dos anais dos povos, que a história de seu estabelecimento é a que mais nos falta. Então, o Rousseau, né, ele diz que é aquilo que nós estávamos dizendo. Quer dizer, muitos textos, como houve praticamente a destruição da biblioteca de Roma, poucos textos sobraram, né? Então, foram, aos poucos, verificando a existência desses textos e, por sinal, esses textos resultaram num corpo, né, que é praticamente aquilo que denominamos direito romano, né? E aqui diz também um dado muito importante e que foi apontado
e que não se dá devida importância ao estudo da história do direito e do direito romano, em particular nos cursos jurídicos. Muitos institutos jurídicos ligados ao direito de propriedade, por exemplo, como o uso capião, vocês ainda vão aprender, né? Quando vocês tiverem direito das coisas, vocês vão aprender esse instituto do uso capião. Tiveram origem em Roma, o que nem sempre é apontado aos alunos, mas aquele que se dedica ao estudo do direito romano conhece e irá realizar a conexão de diversas características, até mesmo atuais, desse instituto, com suas raízes históricas. Aquilo que nós já estamos falando desde o início, né? Tem muitos institutos jurídicos que estão aí, né, no nosso direito, tá? De maneira mais aprimorada, né, com interpretação mais adequada para a nossa cultura. Né? Mas as expressões, né, de origem, elas estão aí, né? Estão aí ainda, certo? Muito bem. Qual o horário que é o nosso intervalo, gente? Vocês têm uma ideia do nosso intervalo? Poderiam dizer, não? Acho que é 15 para as 9, né? Uma coisa assim. 15 para as 9? Geralmente é esse horário mesmo. Como? Geralmente é esse horário, 15 para as 9, por aí. É esse horário, né? Mas que horas são, gente? Agora é 8h40. 8h40? Manda bala aí, professor. Então nós vamos fazer um intervalo daqui uns 15, 20 minutos no máximo. Nós voltamos, né? Nós vamos voltar. Pode ser? Pode ser, tá ótimo. Pode ser, né? Aqui de volta, né? O senhor chama, a gente está por aqui. Tá ok. Obrigado, hein? Obrigado, eu. Parar a gravação. Bem. Então, vamos.
Oi, eu parei a gravação agora. Eu dou intervalo de 15 minutos para o pessoal. E eu paro a gravação, só para a gravação, só isso? A gravação. Por enquanto tá. Agora é só parar a gravação e esperar, né? Ah, sim, tem que tirar a câmera.